Fala, milionário! Tudo bem com vocês? Rogério Rodrigues na área para o nosso segundo dia de leitura desse livro sobre análise técnica de candlestick, um método para ampliar lucros na bolsa de valores. Bom, se você não assistiu o primeiro dia, o capítulo 1, nós falamos sobre os fundamentos, falamos sobre a formação dos elementos dos gráficos, os candles, as tendências e a pressão exercida sobre o mercado. Hoje vamos para o capítulo 2, identificando os padrões de candle. Opa, aqui está, aqui está, aqui está. Vamos ampliar aqui e vamos fazer da mesma forma, usando a mesma metodologia, tá? Vamos fazer a leitura por 30 minutos e eu faço alguns comentários durante a leitura, tá ok? E aí, alguém tiver alguma dúvida, interrompe, pergunta ou deixa no comentário. Você que está assistindo agora no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe um comentário o que você está achando dessa leitura. Então tá aqui, timer ligado, timer valendo. Então vamos lá. Identificando os padrões de candles. Vou colocar maior aqui para todo mundo enxergar bem. A análise de candle se faz pela identificação de figuras gráficas pré-estabelecidas que aparecem com certa frequência nos gráficos e representam uma reação do mercado à tendência estabelecida. Esse sinal, ao demonstrar fatores psicológicos e emocionais dos traders envolvidos nesse mercado, faço um parênteses, lembre-se, o gráfico nada mais é do que a impressão das emoções e dos fatores psicológicos dos traders que estão operando ali naquele momento. Feche parênteses, voltamos para a leitura. Pode nos alertar sobre uma reversão iminente no movimento atual dos preços do papel quando este estiver muito saturado. Essa reversão poderá acontecer nos próximos pregões. Assim, munidos dessas informações, podemos nos colocar em alerta, definindo nossas ações para qualquer movimento que o mercado possa tomar. Os padrões de candle existem às centenas na terminologia original japonesa. No entanto, como premissa e por julgar mais produtivo do ponto de vista didático, apresentarei os padrões gráficos que considero mais relevantes. Reforço para o leitor que o mais importante do que decorar centenas de padrões é entender as reações e forças que existem por trás deles, identificar pequenas variações desses padrões, bem como seu posicionamento na figura gráfica total. Então, não é apenas um candle isolado. A gente vai olhar aquele candle, aquele padrão gráfico, aquele sinal gráfico, mas dentro de um contexto em que ele está inserido. E o quanto isso pode influenciar na confiabilidade do sinal dado pelo padrão de candle. Ao contrário do que muitos pensam, um determinado padrão de candle, dependendo da figura gráfica total em que está inserido, pode motivar ações diferentes, principalmente se aliados a fatores externos, sociais e econômicos. Um estudo bem embasado desses fatores pode influenciar nossa decisão de agir no mercado, levando-nos até a desprezar o sinal dado por não identificar nele potencial de confiabilidade. Outro fator de vital importância, sem o qual a análise de candle se torna inviável, é a associação do volume negociado no pregão com os padrões identificados. O volume confirma ou não o padrão, dando diferentes graus de confiabilidade. Aconselho montar seu esquema de análise colocando abaixo do gráfico de candlestick um gráfico de barras do volume de cada pregão, de forma a facilitar a visualização da variação de volume nos dias do padrão e nos dias anteriores e posteriores. A figura 2.1 mostra um esquema de gráficos que eu uso, no caso o autor. Costumo traçar não só o volume financeiro, mas também o montante de negócios realizados a cada dia. Então ele traz aqui uma imagem, né? Então está aqui a imagem, é uma imagem de um gráfico
de candles, né? Preço caindo, olha só, uma pequena reversão, ele deixou uma figura gráfica aqui, né? Deixou a figura gráfica aqui em cima e fez uma reversão. Olha cá, isso aqui que é a figura gráfica, um candle, ele tem um sinal, ele dá um sinal que nos permite antecipar, né, uma probabilidade de direção do movimento. E para auxiliar ele melhor, ele inclui um indicador, que é o indicador de volume financeiro, preferencialmente colorido, tá? Onde ele mostra que, por exemplo, nesse candle aqui, olha o volume, foi altíssimo esse volume de negócios. Houve muita negociação nesse dia. Já nesse o volume diminuiu e nesse daqui o volume aumentou em relação ao anterior. O que que mostra isso aqui? Houve um volume forte, o volume caiu um pouquinho, mas ainda assim continuou subindo, e aqui o volume também foi grande. Continuando, os padrões de candles podem ser formados por figuras de um único candle. Então, de repente, um único candle desse, a gente vai dar um nome para essa figura, para esse padrão gráfico. Ou figuras por vários candles. Então, tem algumas figuras que nós vamos ver que vão ser 3, 2 candles, tá? E a gente vai analisar todo esse contexto e vai se dar um nome para esse padrão gráfico. As figuras podem ser altistas, indicando que o mercado tende a subir, né? Quando indica uma reversão de uma tendência que vem de baixa, e a partir daquele sinal, daquele padrão gráfico, pode significar que o preço vai começar a subir. Ou o contrário, né? Pode indicar uma tendência de baixa para alta, ou baixista, quando indica uma reversão de uma tendência de alta, dá um sinal gráfico e o preço cai, tá? Então isso é muito importante para tomar uma decisão. Por exemplo, se você quer comprar uma ação e essa ação está o quê? Subindo. Você pode aguardar, tá? Você pode comprar, mas você vai arriscar o quê? Se você compra agora e ela está subindo, você arrisca que no momento em que você compra, ela faz uma reversão e começa a cair. Então você vai ver o que? Seu dinheiro se desvalorizar. Se você está num buy and hold, que é por muito tempo, tranquilo, você vai superar isso daí. Agora, qual que é o ideal? O ideal é sempre comprar mais barato. Então, está subindo, espera fazer uma reversão de queda, e quando ele der o sinal de que vai subir o preço, é a hora de você comprar, e você entra nessa onda da alta bem no começo. Se você já leu algum livro ou artigo sobre análise de mercado, deve ter se deparado com os termos em inglês usados para indicar tais situações. Os americanos costumam chamar os movimentos altistas de bullish. Bullish de bull em inglês, né? Em português é touro. E os movimentos baixistas de bearish, de bear, de urso, tá? Então, alta é touro, queda é urso. Por que se coloca isso aí? Touro, como é que o touro se defende? Ele baixa a cabeça e levanta a cabeça para dar um golpe com o chifre. Então, é um movimento para cima. Já o urso, como é que é? Ele fica em pé com as garras e ele ataca de cima para baixo. Então, é para baixo, tá? Por isso que eles criaram isso aí. Então, são termos que nós vamos começar a ter contato. Se você nunca teve contato, quando você me falar o mercado está bullish, você já vai saber que o mercado está em alta. O mercado está bearish, então você vai saber que o mercado está em queda, tá? Usaremos esses termos na identificação dos padrões dos candles, colocando os nomes de cada padrão. Nós vamos colocar em português, em inglês e, em alguns casos específicos, também em japonês, por ser o nome mais usual do padrão. Dessa forma, o leitor ficará familiarizado com o vocabulário usado na análise de candle. Então, em qualquer leitura que você fizer, se a pessoa falar o nome daquela figura de candle, daquela figura gráfica, tá? Se ele colocar em inglês, se ele colocar em português, se colocar até mesmo em japonês, você vai saber exatamente o que significa ao final do termo, da gente conseguir ler esse livro. Em relação ao termo reversão, é preciso colocar aqui uma ressalva importante. Reversão na análise de candle não quer dizer necessariamente que os preços tomarão um sentido geometricamente oposto à tendência em vigor no gráfico. Muito menos que a força da nova tendência equivalerá àquela tendência antes estabelecida.
no mercado de ações, não vale a lei de ação e reação que estudamos nas aulas de física. Uma reversão pode ser a mudança de um movimento de baixa para um movimento de alta, mas pode ser também uma mudança nos preços para um movimento lateral, com pequenas oscilações, porém sem definição específica, que chamamos de acumulação. A gente vai falar sobre esses termos mais na frente. Fica tranquilo se não estiver fazendo sentido nesse momento, tá? Vai acompanhando os vídeos, assiste o vídeo 1, assistindo esse vídeo 2, vai vir o 3, o 4, o 5. Tenho certeza que ao final do livro você estará muito bem familiarizado com todos esses termos. Depois de um período de tempo nesse processo de acumulação, os preços podem retomar outro movimento, que poderá ser de alta ou de baixa. Além de alertar para possíveis reversões, os padrões de candles podem também indicar a continuação de uma tendência estabelecida, reforçando a confiança do investidor na posição tomada. Deixa eu só fixar aqui. Pronto, ficou ótimo. Escolher, marcar. Fechou. Pronto. Aí eu vou conseguir saber o movimento que eu estou fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Além de alertar para possíveis reversões, os padrões de candle podem também indicar a continuação de uma tendência estabelecida, reforçando a confiança do investidor na posição tomada. Esse grupo especial de candles é denominado padrões de continuação e será estudado após os padrões de reversão. Então nós vamos estudar os padrões altistas, o mercado vem em queda e ele deixa um candle, tá? Em que ele indica que pode haver uma reversão para alta, ponto bom de compra. Nós vamos estudar quando o mercado vem em alta e ele dá um candle, dando um sinal de que pode haver uma reversão para queda, tá? Se você está fazendo um swing trade, por exemplo, é um ponto bom de saída dessa ação. E nós vamos ver também o que? A tendência vem de alta e ele dá um padrão gráfico de que vai continuar subindo. Ou vem em queda e ele dá um sinal gráfico de que vai continuar caindo. Então, não precisa sair da operação, porque o sinal gráfico indica uma probabilidade, tá, de se manter a tendência de continuação. Tá? Então, ele pode ter reversão, tendência de alta reverte para baixa, tendência de baixa reverte para alta, ou continuação da tendência. Por razões didáticas, preferi colocar agora de início todos os padrões de candle, discorrendo sobre sua identificação, seu grau de confiabilidade e os fatores psicológicos básicos por trás de cada figura, dando assim uma visão geral ao leitor sobre os recursos do que disporá para a sua análise. Depois dessa exposição inicial, trato do aprofundamento no estudo de fatores mais genéricos e mais amplos, alinhados ao processo de análise, no momento que o leitor já terá uma boa base sobre os padrões gráficos. Nessa segunda parte, abordo também as estratégias adotadas com base nas análises e a aplicação conjunta de análise de candles com outras ferramentas ocidentais de análise técnica, ok? Então vamos lá, iniciando o capítulo 3. O capítulo 3 é bem extenso, nós estamos aqui na página 23 do PDF. Vou voltar aqui para a gente ver o caminho que nós temos, tá? Nós finalizamos aqui agora o capítulo 2, ok? E vamos iniciar agora o capítulo 3. E no capítulo 3 nós vamos ver sinais gráficos de padrões altistas, tá? O mercado vem em queda, ele dá um sinal que pode reverter para alta, tá? Então, nós veremos todas essas formações de candles. Algumas é uma única barra, outras são um conjunto de barras, tá? Então, no dia de hoje, nós vamos fazer agora o martelo hammer. Martelo em português, né? Falei que a gente ia falar em português, inglês e japonês. Então tá aí. Martelo em português, hammer em inglês e takuri em japonês. Então vamos lá. Essa daqui é a figurinha do martelo, tá? A gente vai ler, mas eu vou fazer um comentário. Observa, olha só. Movimento vem em queda,
tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho para ficar mais didático ainda. Deixa eu abrir minha ferramenta, tá aqui, ó. Vamos lá, se vai dar certo, certo? Então tá aqui, ó. Movimento vem, deixa eu colocar mais fininho aqui, pronto. Movimento vem em queda, tá? E aí ele solta o quê? Essa figura gráfica que é conhecido como martelo, certo? Como martelo, e isso indica que pode acontecer uma reversão para alta, certo? Então, se você quer comprar uma ação, esse sinal gráfico, tá? No fundo, aqui ele faz um fundo, a gente vai falar mais sobre isso, vem em queda, deixa um martelo no fundo, certo? E ele tem o quê? A parte de cima do topo aqui, ó, dessa figura, né? Ela é rompida. Observa aqui, ó, que essa próxima barra foi acima da máxima desse candle. Então, isso confirma, tá, uma probabilidade de reversão. Não existe 100%, tá? Pode vir aqui e, de repente, voltar a cair. Pode acontecer. Mas é uma probabilidade boa de acontecer. Então, se você quer entrar nesse padrão gráfico de compra, onde é que você vai colocar a sua ordem de compra? Tá? Logo acima do fechamento da máxima, tá? Dessa barra aqui. Então vamos lá conhecer o martelo. Tá aqui martelo, hammer, takuri. O martelo é uma figura formada por um único candle, conforme vemos na figura 3.1. O martelo se caracteriza por um candle de corpo pequeno, olha só, isso aqui é o corpo pequeno, com uma longa sombra inferior. A sombra inferior deve ter, no mínimo, 2,5 vezes o tamanho do corpo para ser um martelo. Quanto maior a sombra inferior, mais significativo é o sinal. Presta muita atenção, tá? Se você vê uma figura, vamos desenhar aqui. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Vou colocar aqui em verdinho para ficar bem legal, certo? Se você vê uma figura deste jeito, ok? Com uma sombra assim, tá? Observa que o corpo é muito maior do que a sombra. Mesmo que o mercado esteja vindo em queda, certo? A probabilidade disso aqui ser um sinal de reversão é menor do que nesse padrão, tá? Agora, se este pavio, tá, tivesse um comprimento nesse formato, aí sim observa que o pavio chega a ser 2,5 vezes maior do que o corpo, tá? Rogério, como é que a gente mede isso aí? Eu vou apresentar no Fibonacci. Só você meter um Fibonacci aqui, até aqui, e ele vai apresentar os padrões. Então aqui tem que estar acima de 33%. Então tem que ser 1/3, tá? 1/3 tem que ser corpo. Se tiver um pouquinho mais de corpo do que a gente gostaria que tivesse, ainda assim é um sinal? É um sinal. Mas saiba que é o quê? É um sinal menos confiável do que esse daqui. Beleza? Então vamos lá, continuando a leitura. A sombra inferior deve ter no mínimo 2,5 vezes o tamanho do corpo para ser um martelo. Quanto maior a sombra inferior, mais significativo é o sinal. Ó, vou marcar isso daqui, isso aqui é muito importante. Não deve ter sombra superior, ou se tiver, deve ser bem pequena ou insignificante. Aqui, ó, não tem sombra inferior. Mas se tivesse um paviozinho pequeno, não é problema, tá? Não invalida o sinal. Analistas japoneses mais ortodoxos costumam até descartar a figura se existir alguma sombra na parte superior, preferindo considerar somente a forma clássica que, no entanto, não seremos tão rígidos. Fica a seu critério, você vai saber. Ah, então eu não vou operar não se tiver uma sombrinha. Bom, é o seu critério, é você quem vai tomar essa decisão. Então, deu uma sombrinha ali, você fala, não vou operar porque o japonês não opera assim. Ok, tá tranquilo, tá? Posso operar assim, Rogério? Pode. Onde é que vai ser a minha entrada? Logo acima dessa sombrinha aqui. Vai ser a sua entrada, tá? Qual que é o melhor, Rogério? É esse com o paviozinho para cima ou sem o pavio? Sem o pavio é um sinal bem melhor, tá bom?
Para que a figura seja um martelo, ela deve surgir depois de uma tendência mais prolongada de baixa ou após uma queda rápida dos preços em apenas alguns pregões. Se essa mesma figura aparecer depois de um movimento de alta ou durante uma acumulação, não é um martelo, mas sim uma outra figura que vamos estudar mais adiante com outras características. Uma regra que vale não só para o martelo, mas para qualquer figura é considerar o tempo de duração da tendência. Se o tempo de vida de uma tendência for muito curto, o sinal tende a ser menos efetivo, podendo se considerar mais numa correção do que numa reversão. A cor de um martelo não é um fator importante, então pode ser um martelo que te indica que naquele candle ele indicou queda ou alta, não importa, tá? Todavia, sempre daremos preferência para a figura branca, que significa alta, já que representa uma alta no dia. Deve haver acréscimo de volume, esse martelo, de preferência, ele vira acompanhado aqui, ó, né? Com uma barra de volume maior do que as anteriores, então isso é bom, tá? Então, volume mais alto do que anterior, martelinho vindo na baixa, martelinho sem sombra, tudo isso vai fortalecendo o sinal, aumentando probabilidade. Se tal acréscimo de volume não ocorrer no dia, porém no pregão seguinte, esse dia for um candle de alta, o padrão também está validado. Os japoneses usam a palavra takuri para descrever o martelo. Significa algo como medir a profundidade de água tocando o fundo. Por esse motivo, o martelo é um ótimo formador de fundos e geralmente marca um novo suporte de preços para o papel. Observe se o martelo ocorre junto a um suporte, tá? A gente vai falar sobre isso mais na frente, já formado anteriormente ou próximo à banda de Bollinger. Também a gente vai falar mais lá na frente, tá? Esses fatores aumentam sua confiabilidade. Os americanos costumam chamar o martelo branco de power line, tá? Devido à sua força de reversão. O martelo nas figuras com maior força de reversão entre os padrões altistas. Fatores psicológicos por trás do martelo. O mercado vinha em declínio, por exemplo, tá? O mercado vinha em declínio, vinha em queda. Vamos lá. Vamos lá desenhando, tá? O mercado vinha em declínio, vem caindo. E cada pregão praticando preços mais baixos. E em um determinado dia, um volume alto de negociações causa uma baixa que antes do final do pregão retorna ao valor de abertura ou até ultrapassa, no caso o martelo branco, demonstrando que os vendedores não estão dispostos a praticar preços ainda mais baixos e que a insistência em subi-los um pouco foi aceita pelos compradores. Olha só, o que ele está falando? Ele vem aqui e aí ele vai deixar o quê? O nosso martelinho aqui, tá? Nessa baixa aqui, eu vou colocar ele aqui sem sombra em cima para ficar melhor ainda. Então tá aí, ele deixa essa figura sem sombra em cima, o gráfico de volume indicando um volume muito alto em relação aos volumes anteriores que vinham acontecendo, tá? Então tem um volume alto nesse daqui, então fica alerta, isso aqui é o que vai chamar a atenção da gente, tá? Então, o que significa? Que os vendedores não estão mais dispostos a praticar preços cada vez mais baratos. Eles não querem mais vender tão barato mais, eles querem que os preços subam, né? Como você estiver vendendo, se você é vendedor, você vende qualquer coisa aí na sua loja aí, chega uma hora você não quer mais baixar o preço, porque você não paga nenhum custo, né? E aí a insistência em subir um pouco foi aceita pelos compradores. Os compradores aceitou pagar mais caro um pouco. Tanto que os negócios começaram a ser fechados em preços cada vez mais altos depois de ter atingido o preço mínimo. Isso demonstra interesse do mercado em adquirir o papel. É o que chamamos de força compradora. Então, toda vez que fizer esse desenho, tá, essa figura do martelo, tá, significa o quê? Entrou força compradora. Ao perceber isso, os vendedores começam a oferecer seus ativos com preços gradativamente mais altos. O vendedor é esperto. Opa, o povo está querendo comprar e comprar mais caro. Eu vou subir no meu preço. Vou subir no meu preço. Enquanto estiverem comprando, eu vou subir no meu preço. Tá? Os compradores, ao enxergar um potencial de lucro na ânsia de adquirir logo o papel, começa a aceitar o aumento do preço. Ele começa a comprar. Está ficando mais caro e ele está comprando, porque está de R$10, mas ele está vendo que pode chegar a 15.
né? Então ele aceita. Foi para 10,20, ele quer também. Foi para 10,30, ele quer também, ele continua comprando, tá? E assim se inicia o movimento de alta. Na figura 3.2, vemos um exemplo de real de um martelo na Gerdau metalúrgica on negociado na Bovespa. A gente está vendo aqui que foi em março, não tem um ano, tá? Mas está aqui, ó, a figura, tá? Então, vamos observar o quê? O gráfico vinha de queda lá, caiu, corrigiu, caiu até aqui, ó, chegou até aqui. E aí o que que ele soltou? Um martelo, tá? Onde é que eu vou entrar, Rogério? Onde é que eu faço a minha compra? A sua compra vai ser logo acima desse martelo e o seu stop logo abaixo desse martelo, tá? Se o preço negar e continuar caindo, você vai sair. Então, esse aqui é o seu prejuízo. Você comprou nesse preço e vendeu mais barato, né? E o que que a gente observa, né? Que inicialmente você comprou lá, pegou sua compra, o mercado caiu, veio até aqui embaixo, e aí depois ele retoma numa alta, e olha o que que ele faz. Vai, corrige, vai, corrige mais uma vez e vai de novo lá em cima. Olha que linda compra, tá? E aqui ele solta, a gente vai ver um padrão que pode indicar o quê? Reversão. E olha aqui, ó. Vou limpar aqui tudo, ó. Olha aqui o que que ele falou, tá? Observe isso daqui, ó. Vou chamar a atenção. Isso aqui é um martelo, tá? Isso aqui é um martelo? Não é um martelo. Tá? Rogério, mas tá lá, olha, o paviozão grande, corpo pequeno, não tem pavio em cima, não é um martelo? Não. Por que que não é um martelo? Porque ele não está na parte de baixo de uma queda. O martelo ele sempre vai vir no fundo. No fundo. Isso aqui ele não está no fundo, pelo contrário, ele está no topo. Rogério, e agora esse daqui que apareceu aqui é um martelo? Sim, se logo em seguida o preço veio acima disso daqui, tá? Isso aqui é um martelo, tá bom? Por quê? Porque pode ter feito um fundo e o preço volta a subir, ok? Bom, então é isso, faltam 3 minutos e 40 segundos, olha só, perfeitinho, né, gente? Muito bom, né? Videozinhos curtos de 30 minutos, tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Pergunta agora, nós temos 3 minutos aí para poder tirar dúvidas, né, com vocês. Alguma pergunta? Bom, não tendo nenhuma pergunta, me despeço de vocês aqui. Deixe o seu like no vídeo. Coloca aí nos comentários o que você está achando desse vídeo. Está aprendendo? Está com dificuldade? Quais são as dificuldades? Eu vou lhe auxiliar, eu vou te ajudar a entender melhor esses padrões gráficos e com isso você vai se tornar um operador cada vez mais efetivo com resultados cada vez melhores. Valeu, milionário, e até a próxima!